Muito boa tarde. Eu queria agradecer o convite que me fizeram e queria dar os parabéns à Associação de Municípios, a todos os intervenientes, pela realização destas jornadas, chamemos-lhe assim, destas conferências, que têm uma postura, que eu diria, proativa, no sentido de preparar o futuro, algo que nem sempre fazemos no nosso país, que é fazer o trabalho de casa, e por isso parabéns. Saudar os seus presentes de Câmara, as colegas eurodeputadas, eu ainda a trato também por eurodeputada e, acredito ou não, faz sempre falta uma voz como a sua no Parlamento Europeu. Saudar todas as pessoas que nos estão aqui a ouvir. E faço esta intervenção no momento em que no Conselho se pretendia que existisse uma espécie de um conclave para as próximas perspectivas financeiras, que é no fundo também do que se está aqui a perspectivar e a procurar utilizar essas perspectivas financeiras para o desenvolvimento local. Eu dizia que era uma espécie de conclave porque o que se pretendia neste Conselho que está a decorrer, começou ontem e hoje, é que tivessem juntos, tal como para a eleição do Papa, tivessem juntos o tempo necessário e fechados até que houvesse um acordo. Infelizmente, eu considero, acho eu, a não ser que o tempo e o dia de hoje me desminta, que não vai haver esse acordo. E há alguns sinais que são maus sinais e sinais preocupantes na União Europeia. Eu costumo dizer que temos um Parlamento Europeu com propostas com um grande consenso. Em relação às próximas perspectivas financeiras, por exemplo, temos uma maioria de mais de 516 votos no sentido de querermos um orçamento que não é o orçamento desejável. Já lhe estou aqui a roubar a sua intervenção. E nem o orçamento possível, porque podia ir a cerca de 1,23% do produto interno bruto. Sim, porque o que estamos a falar é de orçamentos em que mais ou menos por ano dá 1% do PIB na União Europeia. São cerca de 130 mil milhões de euros. E um orçamento que é sobretudo de investimento. 94% deste orçamento é investimento. Já estou a desfazer também um mito que é o Parlamento Europeu e as instituições todas têm despesas administrativas e de funcionamento enormes. Errado, são cerca de 6% as despesas de funcionamento e administrativas que têm são 6% do bolo. Eu não conheço nenhuma instituição, em lado nenhum, em que as despesas administrativas e de funcionamento tenham esta natureza. Há bocado estava-se aqui a falar de valor acrescentado, estava-se a falar de mais-valia. Este orçamento é um orçamento que permite esse valor acrescentado. É um orçamento que, sendo 1% do PIB, e se nos quisermos comparar com os Estados Unidos, o orçamento dos Estados Unidos é 20%, o orçamento federal é 20% do produto interno bruto, sendo um orçamento desta natureza, é responsável na União Europeia por 2% do investimento público e, em muitos países, em muitos Estados-membros, é responsável por mais de 50% do investimento público. Que o digam os seus presidentes de Câmara, eu também já estive a Presidente de Câmara, que o digam as obras que fazem com recurso a fundos comunitários. Eu costumo dizer que o nosso problema neste momento é o problema de termos um Conselho, estou a falar dos Estados-membros, dos líderes, um Conselho mau e dividido. O Parlamento Europeu, próximas perspectivas, já lhes disse que temos uma grande maioria. Defendemos que a política de coesão, e quando estamos a falar de política de coesão, não estamos a falar do Fundo de Coesão, estamos a falar do FEDER, do Fundo Social Europeu, estamos a falar do Fundo de Coesão, estamos a falar de fundos que devem ser usados para o crescimento inteligente. E vou aqui ao tema da convergência. Efetivamente temos um problema. Se olharmos para o nosso produto interno bruto, quando entramos na União Europeia, em 2000, e se olharmos para o nosso produto interno bruto agora, produto interno bruto per capita, os fundos, poderíamos dizer que não foram bem utilizados porque o nosso produto interno bruto per capita não sofreu alteração. Ao contrário, por exemplo, do leste, onde o produto interno bruto tem aumentado. E já agora que estou aqui a falar de política de coesão e de solidariedade, no fundo, que é algo que o Conselho apregou muito, mas não pratica de facto, era bom que a solidariedade que nós exigimos lá fora também a praticássemos aqui dentro. E que olhássemos também para as regiões
e temos de ter a consciência que estamos na região mais pobre do país. Sendo 100 o produto interno bruto na União Europeia, o Norte tem 62%. A União Europeia tem 271 regiões. O Norte é a 39ª região mais pobre. Depois, se formos olhar para as regiões que estão atrás de nós, são sobretudo regiões de leste. E aqui leva-nos a procurar, devia-nos levar a fazer a avaliação do que é que correu mal. De porque é que não usamos os fundos como devíamos para o crescimento. E a política de coesão, o FEDER, o Fundo Social Europeu, o Fundo de Coesão, pode ser utilizado para o tal crescimento inteligente, para a promoção do emprego, para o reforço das qualificações, para a investigação científica, para empresas de base tecnológica. E é para isso que devemos direcionar a política de coesão, mas é evidente que há muito investimento a fazer, por exemplo, no abastecimento público de água e de saneamento, e aqui é um investimento, para além de inteligente, é um investimento sustentável e também permite o tal crescimento inclusivo. Agora, há coisas que fizemos mal. Temos autoestradas que se calhar não tínhamos necessidade de ter tantas. Construímos escolas por 15 milhões de euros, em que agora não há dinheiro para pagar a fatura de eletricidade, que se calhar podiam ter sido feitas por 5. Mas às vezes, e isto é o discurso perigoso, eu começo a ver gente aqui no nosso país que começa a dizer que, afinal, se calhar não precisávamos destes fundos. Não, nós precisamos dos fundos, temos é de saber utilizá-los bem. Nós precisamos destes fundos, temos é de utilizá-los para o tal crescimento inteligente, para o tal crescimento sustentável, para também o crescimento inclusivo. Estou a falar de 3 prioridades da Estratégia da União Europeia 2020 que vai guiar as próximas perspectivas financeiras e que tem 5 objetivos que procurar-se-ão atingir em 2020. Nós, desta cimeira, se não tivermos agora orçamento, havemos de ter. Nem que seja com duodécimos, apesar de todos os problemas jurídicos que isso traria na execução dos fundos. Mas eu estou convencido que vamos ter. Não vai ser o orçamento possível sequer. Não é o orçamento desejável, mas é um orçamento que eu diria egoísta e porque os líderes governam para as opiniões públicas, como nós também às vezes fazemos. Como eu, enquanto Presidente de Câmara, também fiz. Inaugurei muitas obras com fundos comunitários. E eu dizia sempre, estão a ver o que eu fiz? Vão ver? Nunca disse, olha, 75% disto é de fundos comunitários. E já agora, destes 75%, a Alemanha e a França põem 36% do dinheiro. E aqui estamos a falar de um outro problema já da União Europeia, que é a forma como é financiado o orçamento da União Europeia. Há 2 Estados-membros, Alemanha e França, que põem 36% num orçamento de 27%. E este é um outro problema que existe. E por isso a defesa que nós fazemos no Parlamento dos recursos próprios, da necessidade de recursos próprios. É que o financiamento do orçamento é à base, em 85%, dos recursos dos orçamentos nacionais. Conclusão, cada ministro, e hoje cada líder que está na cimeira, está preocupada com a sua opinião pública, com o juste retour, quer trazer uma vitória para casa, e aquilo que vai dizer e que vai procurar dizer, olha, vamos pôr X, mas retiramos Y, ganhamos. Portanto, é esta falta, no fundo, de solidariedade que, de facto, que não existe, que era importante que fosse ultrapassada. Agora fala-se muito na divisão dos Estados-membros entre os amigos de coesão, onde está Portugal, os amigos da boa despesa, onde está a França, a Alemanha, mas como se os amigos da política de coesão não tenham de ser amigos da boa despesa, mas depois há um grupo, que é o grupo complicado, liderado pelo Reino Unido, que é o apelido dos amigos de si mesmos. O Reino Unido, que a Suécia e a Dinamarca e até a Finlândia também vão fazendo companhia. Eu diria que, e estava a dizer que há maus sinais, mas se olharmos para o orçamento deste ano e do orçamento retificativo e da polémica que há aí à volta do Erasmus, eu diria que há uma situação muito mais grave por parte do Conselho. É que o Conselho, o ano passado, numa reunião onde eu estive presente, porque sou relator dos orçamentos das instituições
para este ano. O Conselho comprometeu-se, ao fim de uma reunião de 16h30, comprometeu-se a, se houvesse necessário de dinheiro para as despesas de pagamento para este ano, comprometeu-se a fazer e a apoiar os orçamentos retificativos. Pois bem, são necessários para despesas que estão feitas, que para despesas autorizadas, são necessários 9 mil milhões de euros. E não há novidade nenhuma naquilo. Não é trabalhos a mais, não é buraco, não. São despesas que estão autorizadas, mas que, em termos das despesas de pagamento, não havia as verbas, não estavam previstas as verbas necessárias. E não é que o Conselho não quer pagar aquilo a que se comprometeu. Isto é o equivalente, isto é um péssimo sinal, até para os contribuintes. Isto é o equivalente a eu ir ao restaurante, passar o cartão de crédito e depois ir apressadamente ao banco dizer, olha, não pague, anulo o pagamento daquela despesa que já fiz. É evidente que estou convencido que isto vai ser resolvido. Estamos a falar, no caso do Erasmus, já agora de 90 milhões de euros, o que não será um problema. Estou convencido que isto será resolvido. Para Portugal, e para não perder, política de coesão é fundamental que o valor se mantenha e também o FEADER. Nós estamos a falar, nestes dois volumes, política de coesão são 21.500 milhões de euros neste quadro financeiro a preços de 2004, no atual. Do FEADER estamos a falar de pouco mais de 4 mil milhões de euros. O total, nós, de 2007 a 2013, temos cerca de 10,1 milhões de euros por dia, que é o envelope financeiro diário que temos disponível. É evidente que quando dizemos vamos perder 4 mil milhões, vamos perder, eu ainda não sei quanto vamos perder neste quadro financeiro plurianual atual. Na agricultura, nos pagamentos diretos, já perdemos muito. Neste momento estamos com uma execução no CREN de 50%, sei que a taxa de comprometimento é maior, mas não nos podemos esquecer que 31 de dezembro de 2013 é o último ano para aprovar projetos, depois há mais 2 anos para poderem ser executados, mas é o último ano. Portanto, espero que Portugal não perca nas próximas perspectivas financeiras dinheiro do Fundo de Coesão, dinheiro do FEADER, que é o desenvolvimento rural, e depois estou convencido que os pagamentos diretos, teremos aí uma forte ajuda por parte da França e, portanto, os pagamentos diretos aos agricultores não precisaremos de nos preocupar muito. Agora, é interessante e é importante é que, para territórios como este, onde há um problema gravíssimo, Portugal e a União Europeia Portugal e a União Europeia não é por acaso que avançam com a estratégia da União Europeia, a estratégia Europa 2020. Se nós nos abstrairmos do déficit, da dívida, do desemprego, e temos que nos abstrair, há desafios políticos que existem à escala mundial, mas que na Europa existem de uma forma muito mais premente. A globalização é algo que ainda não percebemos muito bem. Existe à escala global, por isso a importância da inovação, da investigação, das qualificações. Mas depois e a União Europeia tem um problema gravíssimo, que é o envelhecimento da população. Nós, há 50 anos atrás, a nossa média de idades em Portugal era 27 anos. Hoje a nossa média de idade é de mais de 40 anos. É evidente que temos também problemas que temos ainda também não nos apercebemos muito bem sequer como resolvê-los. Posso falar das alterações climáticas, mas por isso é que vem o desenvolvimento, o tal crescimento sustentável. Temos problemas em termos do abastecimento e da segurança energética, temos a questão da demografia, aí já a uma escala mais global, mas também temos de aproveitar aquilo que a globalização nos dá. E aquilo que estava aqui há bocado a referir, eu subscrevo em absoluto. Nós não sabemos vender bem o território que temos. Nós temos uma excelente gastronomia que não sabemos depois conjugar com os outros ingredientes todos que temos neste nosso território. Esta questão da sustentabilidade vai levar a que os fundos para a agricultura, por exemplo, privilegiem distâncias mais curtas, ou seja, produtos locais, produtos de qualidade.
É claro que há um grande trabalho que temos a fazer nas chamadas denominações de origem e tudo isso que ainda não fazemos como devíamos e não temos o trabalho de casa muitas vezes também não fazemos como deveríamos fazer. Eu considero que a União Europeia ou avança para mais Europa, o que significa mais solidariedade, o que significaria um orçamento maior, o que quer dizer uma governação económica, uma governação política, maior integração financeira, uma maior legitimidade democrática também por parte das instituições, e o Parlamento Europeu ainda ontem aprovou medidas, e nesta semana aprovou medidas nesse sentido, uma partilha das dívidas, o Redemption Fund, ou o Fundo de Resgate, como se lhe queira chamar, a possibilidade de Eurobonds, mas ou avançamos para uma Europa destas, ou aquilo que eu acho, infelizmente, é que nos vamos desintegrar. Os sinais não são nada positivos e a União Europeia costuma decidir, por parte do Conselho, decide tarde e às más horas, e quando decide é depois para dizer às suas opiniões públicas vai ter que ser assim, porque senão é pior para nós, e não nunca numa postura de procurar resolver a situação no tempo útil. Para finalizar, apesar de tudo isto, e apesar de se falar muito em Brasis e em Chinas e nesses crescimentos todos, eu lanço um desafio também, que é este, o de nós retirarmos a Noruega, a Suíça, a Austrália, o Canadá, e depois olharmos para o mundo e vermos onde é que se vive melhor, com mais qualidade de vida, com mais proteção dos direitos sociais, com mais proteção ambiental. Onde é que se vive melhor no mundo? Porque às vezes falamos em PIBs, mas nem olhamos para o PIB per capita. E mesmo assim, onde se vive melhor, com mais respeito pelos direitos humanos, com mais qualidade de vida, com mais respeito pelo ambiente, e a União Europeia a esse nível está extremamente avançada, é aqui, nesta Europa, que eu espero que venha a ser uma Europa mais solidária e em que tem, em termos locais, grandes homens, grandes mulheres, como são os autarcas. Eu continuo a ser municipalista, embora também não saiba muito bem como é que se vai fazer essa tal transversalidade que é necessária em termos dos municípios. Mas ficava por aqui e agradecia mais uma vez o convite, sabendo que teremos, e vocês terão, um quadro financeiro com verbas disponíveis, que eu espero que venham, que não sejam inferiores às que tivemos até agora. Muito obrigado.